Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Café Político da Semana Municipal do Jovem Empreendedor. Quero agradecer a presença do nosso prefeito Sebastião Melo, muito obrigada. Agradecer ao meu presidente do Conselho, William Assis, por participar da mesa aqui conosco e aos nossos convidados por estarem aqui participando deste debate tão importante que é falar de políticas públicas em prol do empreendedorismo. Então, a gente trouxe aqui o nosso prefeito para falar um pouquinho, Melo, sobre o que está acontecendo na cidade, como que a prefeitura está se movimentando em questões para os empreendedores e explicar um pouquinho aí para esses jovens, para os nossos conselheiros, nossos associados e presidentes de outras entidades que estão aqui conosco, o que está acontecendo na cidade de Porto Alegre e quais esperanças temos nós, os empreendedores. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Nós estivemos aqui na campanha, debatendo, recebendo contribuições e estamos procurando, nesses 4 meses, Laura, cumprir o contrato estabelecido, né, com a população, quase 400 mil pessoas que votaram conosco. Então, queria, em teu nome, né, também saudar o William, meu amigo, o Nelson e todos vocês. E é mais empreendedoras do que empreendedores, isso já é um fato importante, não? Bom, eu acho assim, essa conversa ela tem que... nós não somos uma ilha, nós somos uma cidade dentro de 6 mil municípios do Brasil, tá? E dos 497 do Rio Grande, nós somos a capital. Nós assumimos a prefeitura, né, no momento pandêmico, como todos os demais prefeitos que foram reeleitos ou prefeitos que assumiram, no nosso caso, eu e o Ricardo fomos eleitos. Então, a primeira questão era que tu tinha que enfrentar essa questão da pandemia, né? Vocês sabem, né, que a cidade passou num abre e fecha enorme durante o ano passado. Os nossos primeiros movimentos foi no sentido de fazer com que a gente voltasse a funcionar a cidade com responsabilidade, com protocolos. Isso já aconteceu a partir da segunda semana, né? Foi na primeira semana nós fizemos as costuras políticas, administrativas, aderimos a um processo de cogestão que achamos que era para valer. E depois a gente viu que não era para valer. Tá? E esse processo de cogestão permitiu, então, que nós navegássemos para fazer a cidade funcionar com responsabilidade. Bom, vocês todos aqui acompanharam que lá no início da pandemia o Supremo tomou uma decisão delegando aos governos regionais a política, né, da questão pandêmica. E no caso do Rio Grande do Sul, o Judiciário e o próprio Ministério Público acabou firmando uma jurisprudência, entre aspas, de que, olha, um prefeito pode sempre ser mais restritivo, mas nunca pode mais ser ampliativo na questão das bandeiras. Então, quando veio o processo, né, de agravamento do Covid, e isso aconteceu, e todos nós acompanhamos, mas aqui é importante fazer um registro, né? Nós transformamos em leitos de retaguarda. O que é um leito de retaguarda? É aquele que o paciente ainda chegar na UTI ou que saiu da UTI e vem para o leito, né? Então, rapidamente, nós tínhamos outras comorbidades que estavam ocupando aqueles leitos, nós transformamos ou abrimos 650 leitos novos de retaguarda. Então, não faltou leitos em Porto Alegre. Então, por exemplo, só numa tacada, por exemplo, nós fizemos um acordo com o Hospital Vila Nova, que é um hospital que fica lá na zona sul de Porto Alegre, e nós alugamos uma clínica que estava pronta para uma clínica de retaguarda ali no Morro Santa Teresa, que estava pronta para ser instalada, né? O empresário tinha investido ali um bom recurso, nós fizemos um acordo, alugamos aquela clínica, tiramos só numa tacada só 100 pacientes que não estavam com coronavírus e passamos para lá para abrir leitos lá no Vila Nova, como fizemos Santa Casa, Divina Providência, Conceição, Pronto Socorro, e também a cidade rapidamente readaptou, abriu 239 leitos UTIs. Isso importou até agora um gasto de mais de 100 milhões. Você sabe, um leito de UTI habilitado pela prefeitura custa para a população R$ 1.600 por dia. R$ 1.600. Tá? Então, vocês imaginam o seguinte, né? Então, multiplica isso pela quantidade de leitos e pela quantidade de dias. E aí, como se diz um ditado, né? Quer dizer, num momento difícil, tamanho esse, também tem os aproveitadores.
Remédios que custavam R$10 passaram a custar 200. E mais do que isso, os fornecedores exigindo que o dinheiro fosse depositado na frente. Estou dando aqui um depoimento de fatos reais da cidade que aconteceram. Então, nós tínhamos, primeiro, essa questão da pandemia, né? Bom, aí veio a suspensão da cogestão e depois retornou a cogestão de forma precária. Por quê? Porque o governador começou a fazer puxadinhos, gambiarra, diz, olha, eu tenho bandeira preta, mas na bandeira preta eu boto a trava 1, a trava 2, a trava 3, a trava 4, e até chegar ao ponto agora dele suspender nos últimos 10 dias, dizendo que vai ter um novo sistema. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito cético em relação a esse novo sistema. Por quê? Porque já se passaram uma semana, ele não conversou com os prefeitos, eu, além de ser prefeito da capital, presido a Associação dos Prefeitos aqui da Grande Porto Alegre, não houve nenhuma conversa. E eu estou muito desconfiado que ele virá com uma roupagem diferente, mas muito parecida. Não? Eu penso que não tem ninguém mais legítimo para poder administrar a pandemia do que os prefeitos, porque os prefeitos vivem a realidade local, os prefeitos foram eleitos no meio de uma crise, então, portanto, nós nos posicionamos sobre a crise, e eu estou muito convencido, não por achismo, eu respeito a ciência, a crise é grave, mas para mim não são os negócios funcionando de forma responsável que são os causadores da transmissão. Aliás, ninguém prova isto. Muita gente tem tese sobre isso, né? Eu tenho tese sobre isso, mas eu, por exemplo, nos últimos 15 dias, nós reabrimos os negócios. Vocês estão vendo que estão baixando. Então, chegamos a um pico, caiu o bico. E aí é importante dizer o seguinte, a que fase nós estamos da vacina? Porto Alegre tem 1.100.000 habitantes vacináveis. Por quê? Porque o Ministério da Saúde disse que de 0 a 18 ainda não está autorizado a vacinar ninguém. Podem mudar de opinião daqui a semana que vem e dizer, olha, passe a vacinar as crianças, os jovens, mas hoje nós estamos autorizados, como qualquer município do Brasil, vacinar acima dos 18 anos. Então, nós estamos com quase 400.000 vacinados de primeira dose e agora chegou essa noite 57 mais 36, que é essa nova da Pfizer, aí chegou a 33 mil doses, né? Que é uma vacina que não dá para fazer em drive-thru, porque ela vem um pozinho, tu tem que diluir no soro, ela tem que estar numa temperatura muito alta, então nós vamos fazer nos postos de saúde. Então, Porto Alegre vai chegar a 500 mil, ou quase 50% da sua população vacinada. Então, qualquer decisão que você venha tomar, você tem que levar em conta essa questão da vacina, que quando você tomava decisões há 6 meses atrás, há 3 meses atrás, tu não tinha vacina. Então, esse é um fato que eu tenho dito, governador, o momento é outro. Começando, nós temos uma massa de vacinados bastante grande. E aí eu queria falar dessa semana sobre a questão das escolas, né? Então, esse bandeira para lá, trava para cá, briga do judiciário, né? E nós, então, reabrimos as nossas escolas infantis. Nós temos, para vocês saberem, 209 creches comunitárias. O que é uma creche comunitária? Ela tem quem banca é o poder público, mas ela tem um convênio com uma entidade, geralmente é uma associação comunitária, então se contrata as merendeiras, as cozinheiras, né, as cuidadoras, e essas creches cuidam lá. Tem creche que tem 100 crianças, tem outra que tem 130, tem outra que tem 70, e assim vai. Então tem rede como Calabria e outras que são os nossos parceiros, né? As nossas crianças lá da Vila Popular ficaram um ano em casas que têm enormes dificuldades sociais. Tem casas que nem sequer banheiro tem. Ruas que muitas vezes o asfalto não chegou e que o esgoto é a céu aberto. E que essas crianças ficaram muitas vezes sem cuidado, porque a mãe tinha que trabalhar, a buscar o complemento do seu rendimento. Então, uma pergunta que eu sempre fiz durante todo esse processo, será que então é mais segura essa criança estar lá do jeito que ela está, ou ela está numa creche que tem cuidadores, que tem alimentação sadia e tem psicólogo? Mas, no entanto, as ideologias de quem quer ficar em casa dizem, não, as crianças não podem vir para a creche. E agora,
hoje pela manhã, o Sindicato dos Municipais de Porto Alegre anunciou que vai fazer greve a partir de sexta-feira. Então, nós temos as comunitárias que estão funcionando, as privadas que estão funcionando, e as creches, o ensino infantil do público, que são 45, e tem o fundamental, que tem aí uma clientela de 40 e poucos mil alunos. Então, eu já determinei. Primeiro, nós vamos analisar a legalidade desta greve. A segunda questão é que eu vou mandar cortar o ponto dos professores. Imediatamente. E vou notificar cada diretor e vou dizer assim, por que está fechado? Vou cortar o ponto dos professores e estou encontrando uma forma jurídica, se for o caso, de comprar vagas no particular para os alunos. Porque das creches nós já determinamos por quê. Porque tem muita hoje creches que tem lá muitas vagas, então, em vez de fazer novas creches, fazer convênio, nós já tomamos a decisão em relação ao infantil, nós vamos comprar vagas. Né? Em relação ao ensino fundamental, é uma decisão que nós estamos postos essa semana. Então, eu faço essa introdução para dizer que eu acho que essa questão da pandemia, ela nos trouxe, então, perda de arrecadação, ela nos trouxe dos 13 mil servidores da prefeitura, praticamente todos em casa, e mudanças de hábitos que vieram para ficar. O que é que eu considero assim, né, que eu acho que coisas que... eu queria começar pela zeladoria da cidade. A zeladoria da cidade é a nossa casa comum, né? Tem 500 quilômetros quadrados, tem 1.500.000 habitantes, tem 2.800 quilômetros de rua, avenidas, tem 684 praças, 9 parques, tem 100 mil postos de luz, e aí eu podia dizendo para vocês tudo que tem na cidade. Né? Fios aéreos que caem, e árvores que às vezes também vem a chuva, sinaleiras que não funcionam, o asfalto, o tapa-buraco, o recolhimento do lixo, a poda da grama, a poda da árvore. Então, isso é zeladoria. E eu tenho para mim, né, um conceito de um prefeito que não cuida do dia a dia não está autorizado em falar em outras coisas. Então, nós temos sido incansáveis. Eu mesmo agora estou vindo aqui da Arthur Rocha ali naquela praça ali perto da Engol, onde nós assinamos mais uma ordem de recapeamento de asfalto, coisa que está acontecendo por vários pontos da cidade, acho que vocês estão vendo aí, nós contratamos uma nova empresa, está muito ruim o nosso asfalto. Chamei a empresa de limpeza, né, são vários que fazem a limpeza, mas começando pela Contravipa, que é uma cooperativa, a gente teve muitas conversas, acho que a limpeza já melhorou um pouco, mas se nós não fizermos uma aliança entre nós, e isso eu queria gizar muito importante, eu acho que vocês têm um papel muito importante, é o seguinte: primeiro, o cidadão tem que fazer a sua parte. Vou começar pela separação de lixo. Não é possível que uma cidade como a nossa separe tão pouco lixo. E separar o lixo tem dois ganhos. Tem um ganho social e tem um ganho ambiental. Então, eu queria convidá-los a ser defensores da separação de lixo. Eu convido vocês para ir em qualquer desses containers aqui, vocês vão ver que pouco separa o lixo, bota tudo ali. Segundo, cuidar das calçadas. É outra coisa que embeleza a cidade. Cortar a grama na porta da sua casa, do seu edifício. Botar uma floreira lá na frente. Botar uma planta, uma fachada ativa. Se cada um de nós fizer uma parte disso, pode ter certeza que a cidade fica mais bonita. Eu estava lá agora, tinha um professor que é dono da academia, chegou aqui: prefeito, os ônibus da Carris passam muito rápido aqui. Tá bem, anota aí. Eu liguei lá para a Carris, tal. Agora tá bem, tu me fez um pedido, agora vou te fazer outro. Tu junta os teus colegas de academia, adota essa praça aqui. Ah, é o mínimo que vocês podem fazer. Na porta da tua academia, uma praça bonita, e você, tá vendo como ela está suja? E tu vai dizer que, não, sabe? Então, eu acho que assim, o poder público tem que fazer a sua parte, mas a população também precisa fazer a sua parte. Nós temos 400 focos de lixo. O que é foco de lixo? Alguém contratou alguém indevido, alguém vai fazer uma construção, uma reforma no apartamento. Ele sabe, se ele é um pouquinho, ele sabe que tem que ligar para uma caçamba lá, um container daqueles, olha, quanto custa? 300 pila, olha, vem aqui, bota aqui, então toda a reforma vai lá, não. Tem gente que não faz isso, não. Bota dentro de um saco, chama um carroceiro,
paga meia dúzia de R$1.000 e o carroceiro vai lá e bota numa rua lá. Aí começa o foco de lixo. Vem outro e bota o foco de lixo. E vem outro e bota o foco de lixo. Ou contrata o caminhãozinho que ele sabe que na praça custa 200, ele paga 50 e ele acha que está fazendo um bem para a cidade dele. Então, acho que a primeira questão, nós temos que ganhar um exército de pessoas cuidadoras da cidade para melhorar a vida da zeladoria da cidade. Não tem como uma gestão sozinha. Nós vamos fazer um esforço monumental. E estamos fazendo e está melhorando. Mas nós temos que ganhar mentes humanas para poder ajudar na zeladoria da cidade. É só isso? Não. O que tem de vida prática daquilo que veio da nossa campanha, né? Nós regulamentamos a semana passada a Lei da Liberdade Econômica. E vocês compreendem isso. Isso que é importante, William, você distribuiu o decreto aqui para todo mundo. Tá? É importante que cada um de vocês, né? Aliás, o Bruno, pode pegar o decreto com a Luciane lá, passa para nós e passa para o William aqui. E até uma sugestão a gente pode colocar para download no site da AGE aqui na Semana Municipal, né, para que todos os empreendedores de Porto Alegre possam ter acesso. Então, o que esse decreto traduz? Para baixa atividades, acabou o alvará. Então, se alguém quer abrir um negócio a partir desde terça-feira passada, acabou, não tem mais alvará. Isso é uma coisa importante para os empreendedores. E a prefeitura colocou prazo para licenciamento contra ela. Então, quando você pedir um licenciamento, em vez de ficar aquela peripécia de você ficar contando contra o empreendedor, vai contar contra a prefeitura. E se a prefeitura não responder, tacitamente licenciado está. Então, é muito importante que vocês divulguem esse decreto. Aliás, vai entrar uma campanha nossa aí sobre a questão, né, da regulamentação da Lei da Liberdade Econômica. O que tem também de coisas que já é da vida real? A semana passada, né, nós temos uma empresa de processamento de dados, que é a Procempa, que acho que é conhecida de todos vocês. Ela tem um custo para a população de Porto Alegre de mais de 130 milhões por ano. Todos os dados da prefeitura, da nossa cidade, estão lá armazenados. Então, ela tem um papel. Agora, a pergunta é, o papel de uma empresa pública é fazer software? É desenvolver software? De pessoas que fizeram concurso há 30 anos atrás e que hoje estão fora da casinha? Então, nós propusemos um projeto e a Câmara aprovou por 23 votos dos 36 e nós quebramos o monopólio da Procempa. Então, a lei vem para me sancionar agora essa semana e, a partir daí, a Prefeitura fica autorizada a contratar inovações para a gestão pública que também venha do mercado. Então, isso vai facilitar muito a inovação da gestão pública, porque até então a Procempa te cobrava caro e muitas vezes não te entregava. Então, tinha um monopólio. Então, esse monopólio foi quebrado. Tá? Então, isso já é coisa concreta desses 4 meses de governo. A terceira questão é que tem lá na Câmara também um projeto que diminui o ISS para quem investe em inovação. Então, esse projeto vai ser aprovado. Isso é um fato importante também para quem empreende. E a outra coisa é o Refis também, que já está na Câmara também, já tem, acho que o Felipe Camozato é o relator, e que nós estamos dando. Então, quem tem taxa, quem tem IPTU, quem tem ISS, vai poder ter um desconto de 90% para poder pagar. Tá? E depois, se fizer parcelamento, aí vai baixando um pouco. Isso vai ajudar muita gente que também não é que não quis pagar, não pôde pagar. E nós mandaremos ainda esse ano, ainda daqui uns 2 meses, o cancelamento do aumento do IPTU. Para vocês saberem, existem 4 parcelas de aumento do IPTU que foi aprovada pela Câmara, proposta pelo governo anterior. Então, essas 4 parcelas nós vamos cancelar. Tá? Nós vamos cancelar. Hoje tem uma inadimplência grande, começando pelo centro de Porto Alegre, e aí eu chego no centro de Porto Alegre. Tá? Nós temos 93 bairros na cidade. Tá? Mas a alma da cidade é o centro histórico. O centro, em tempos normais, passa 400 mil pessoas diariamente, em tempos normais. Tá? Hoje não. Tá? Então, tu tem o mercado público, que é a alma da cidade. Tu tem a usina do gasômetro, tu tem a Casa de Cultura Mário Quintana, tu tem o Marques, tu tem o Santander Cultural, tu tem o Teatro São Pedro. Então, tu tem um corredor cultural riquíssimo. Tu tem prédios bonitos na cidade, muito bonitos naquele centro. Então, nós
delegamos ao César Schirmer, eu chamo ele de prefeito do centro, então todas as mudanças no centro estão sob a coordenação do secretário Schirmer. Começa daqui a 10 dias um projeto de segurança pública, já bastante, vai mudar muito a segurança pública no centro da cidade, muito, né? Muito, vocês vão ver mudanças importantes, né? Mas não é só isso, nós estamos mandando para a Câmara também, nos próximos 30, 40 dias, uma mudança no plano diretor. O plano diretor é a lei mais importante de uma cidade, porque ela regula o que você pode fazer, o afastamento, a calçada, o verde da cidade, a altura dos prédios. Então, tudo isso tem a ver com o plano diretor. Então, é a lei que estabelece a cidade que você quer e a cidade que você olha para o futuro. E nós vamos fazer uma mudança no plano diretor, se a Câmara acolher, que é o seguinte: você vai dar um atrativo para o investidor no centro. Vamos pegar exemplos concretos assim. Tu tem um prédio hoje, vou pegar o Esqueletão, acho que você sabe que é o Esqueletão, na esquina da Marechal Floriano com a Praça 15, ali perto do Chalé. Aqui lá nasceu em 57 e está lá até hoje, aquela imundícia. Né? Então, se hoje nós estamos com um laudo para derrubar ele, está quase pronto o laudo na Universidade Federal. Bom, aquele prédio está avaliado em 3,5 milhões. Os proprietários devem 2,8 milhões de IPTU. Então, nós vamos depositar o valor diferencial, calcionar, para poder, né, buscar o prédio para a municipalidade. Bom, mas se nós, hoje o plano diretor, se nós não mudarmos o plano diretor, quem comprar aquele prédio não vai poder utilizar a mesma altura, porque o plano diretor de lá para cá mudou. Então, a mudança que nós vamos devolver é o seguinte: o empreendedor que venha comprar, ele pode manter a mesma altura que está o prédio hoje. Então, tu vai ter um valor. E você vai poder ainda elevar aquele prédio no prédio mais alto daquele quarteirão. Então, se aquele quarteirão é o edifício Santa Cruz, que tem lá 23 andares, se eu quiser tocar 23 andares, eu vou tocar. Vou comprar o solo criado, que é uma moeda urbanística, mas tu dá um desconto para o empreendedor do centro, diferente que tu dá no Moinho, diferente que tu dá em Petrópolis, para atrair o investidor para o centro. Então, é uma matéria complicada para vocês, não é fácil, mas, em outras palavras, é o seguinte: eu estou dando um incentivo financeiro para o empreendedor investir no centro, resumidamente. Mas, em troca, ele vai ter que fazer fachada ativa, em troca, ele vai ter que fazer calçada mais larga, em troca, ele vai ter que fazer uma cidade mais bonita no centro. Isso é a moeda de troca. Eu te dou com essa mão direita e você me dá aqui. E nós vamos mandar um projeto para a Câmara também, isentando o seguinte: quem empreender, fazer um bom café, por exemplo, na antiga livraria do Globo, nós não vamos cobrar imposto do cara. No marketing, nós não vamos cobrar, para tu ocupar esses espaços culturais, tu entendeu? E tu atrair, porque como é que tu faz uma vida cultural numa cidade? Tu tem que dar vida a ela, porque se tu deixar ermo, não é? Eu digo, uma rua que não é ocupada pelos ocupados, ou uma praça, ou um parque, os desocupados tomam conta. É verdade. Então, não tem recuperação urbana com zoneamento urbanístico. Eu acho Brasília uma cidade fria, gélica, porque é o seguinte: tu quer farmácia só naquele negócio, moradia só naquele negócio. Então, eu gosto de cidade viva, eu gosto de cidade que tem bar, que tem restaurante, tem café, tem livraria, tem sebo, tem tudo, não? Então, vocês vão ver um centro histórico, não vai nascer da noite para o dia, mas também acertei com a Multiplan, que é a questão do Barra Shopping. Quando o empreendedor faz um empreendimento na cidade, existe uma figura chamada contrapartida, né? Que é uma contrapartida por aquele impacto que ele causa naquela região. Então, eu peguei uma contrapartida da Multiplan de 6 milhões e estou jogando ali no mercado público para reabrir o mercado público, e aí os restaurantes vão ter que abrir o domingo também. Tá? Então, a parte superior vai reabrir, isso fica pronto até o final do ano, e com isso também vai fazer a gastronomia, e talvez não todo o mercado aberto, porque o pequenininho talvez, mas então fazer um rodízio de abertura, tá? Para as pessoas também irem ao centro no final de semana, fazer as suas compras, ter vida urbana, entendeu? Enfim, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós temos muitos desafios aí, tem a questão do microcrédito também, que vai vir para o cadastro único. O que é o microcrédito, né? Nós mandamos para a Câmara, e também está em fase de análise, nós vamos fazer 2 movimentos: a qualificação profissional, com o sistema S. Então, vamos imaginar que o cara quer fazer pães, né? Então, ele vai passar por um processo de aprender a fazer pães. Bom, eu aprendi a fazer pão. Agora, eu preciso comprar o cilindro para fazer a massa, e eu preciso comprar o forno. Bom, aí entra o microcrédito. E aí a prefeitura vai bancar o juro
Se ele pagar as 12, 13, 14 prestações, a última prestação a prefeitura banca, que é o juro. Então, será juro zero para ele, mas ele tem que pagar em dia. Ele pagando em dia, a prefeitura vai pagar. Né? Então, moradores em situação de rua. Nós estamos trabalhando aí já, vocês vão começar a ver alguns movimentos aí, já aconteceu na Rota do Papa ontem, hoje passei por lá, voltaram 13, mas tinha 20 lá. Né? Agora, esse é um dos temas mais desafiadores. Vou dizer para vocês, se eu disser que ele é fácil, o que acontece? Né? Morador em situação de rua sempre aconteceu, mas nos últimos tempos, por as razões pandêmicas e tráfico, aí tem várias situações. Né? Tem aquele morador que veio do interior e que a família deixou aqui. Então, existe uma busca ativa de encontrar a família dele e dizer, olha, é para lá que o senhor tem que voltar. Mas, às vezes, a família não quer receber de volta. Tu tem aquele morador de rua, drogadito, que ele consome álcool, todas as outras, né, drogas, e esse cara está ali há muito tempo. Então, isso é um tratamento difícil, porque muitas vezes ele se nega a se internar, o Ministério Público se intervém para que você não faça isso, né, interne ele. Então, cada caso é um caso. E existem aqueles que são expulsos dos seus bairros, porque tem briga de traficante, e vêm morar na rua, traz o seu cachorro, traz o seu cachinho, seu carrinho e tal. Então, essa política pública é uma política que ela tem que ter uma transversalidade muito grande para ela ter um mínimo de sucesso. Um mínimo de sucesso. Né? Então, esse é um projeto que está em fase também de andamento e que a gente vai ter vai ter um desafio muito grande pela frente, mas como está, não dá para ficar. E quero encerrar minha fala aqui com o 4º distrito. O Ricardo está cuidando do 4º distrito, acho que é importante uma fala com vocês aqui. Nós estamos transferindo a Secretaria de Desenvolvimento lá para o Instituto Caldeira, que se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês façam uma visita lá. Quem conhece o Caldeira aí? Só por foto. Então, vão lá visitar, vocês vão ver que são 22 mil metros ali nas fábricas da Renner, que se transformou num espaço de inovação. Hoje o PIB do Rio Grande do Sul está lá. Todo o PIB do Rio Grande do Sul está lá. Tá? Então, nós vamos transferir para a nossa secretaria como uma sinalização, né, desse direcionamento num governo mais tecnológico, um governo mais inovador. Então, o 4º distrito, nós vamos tratar ele acupunturalmente, porque não tem perna para resolver tudo de uma vez, mas tem, né, o Ricardo está cuidando disso, é um projeto que é para nós também prioritário, e o Cais Mauá, que agora entrega o embarcadeiro em maio, e eu estou tentando convencer o governador de que ele desistisse de um projeto global do cais e que fizesse aquilo que eu chamo de santo caseiro. O cais embarcadeiro vai ter o quê? Uma cultura e gastronomia e a questão ali de lancha, barco e tal. Então, você podia pegar mais 2 ou 3 galpões, ó, isso aqui eu vou entregar para os nossos polos cervejeiros de Porto Alegre, ok. Esse aqui eu vou entregar para a questão da champanhe, do vinho do Rio Grande do Sul. Esse aqui eu vou entregar para a cultura. Quer dizer, você podia fazer uma coisa menor e, no mínimo, cortar o muro. O muro nos afasta do rio e o rio afasta da cidade. Não é possível que, no mundo tecnológico como hoje, tu tem que ter um muro daquela altura para segurar uma enchente que pode dar de 100 em 100 anos. Ninguém me convence disso. Tá? Então, tem desafio pela frente. Então, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou falar demais, para que vocês me questionem aí, para que eu possa responder. Tá? Está dado o pontapé inicial. Tá? Como é bom ouvir de alguém que realmente conhece a nossa cidade, né? Diferentemente de outras ocasiões que a gente já teve de café político, a gente consegue ver que temos uma pessoa que entende muito bem de Porto Alegre aqui, falando com muita propriedade. É uma pessoa que gosta muito da nossa cidade, assim como nós.